Tudo começou com uma ligação estranha. Não parecia uma emergência, não parecia uma despedida, mas havia alguma coisa naquela chamada que deixava uma sensação imediata de que algo estava errado. Às vezes, um caso não começa com um desaparecimento, não começa com uma descoberta, não começa com uma cena de crime. Às vezes, começa com um detalhe pequeno, uma pausa fora do tempo, uma voz estranha, uma frase mal explicada, um silêncio que pesa mais do que deveria. Foi assim que esse caso começou. No início, a ligação parecia apenas incomum, talvez confusa, talvez desconexa, talvez curta demais, talvez estranha o suficiente para incomodar, mas não o bastante para parecer naquele momento o começo de algo maior. Só que havia um problema. Depois daquela chamada, nada mais pareceu normal. O horário era estranho, o tom de voz era estranho, a forma como certas palavras foram ditas era estranha. E, em alguns casos, o que mais assustava nem era o que foi falado. Era o que parecia estar sendo escondido. Quando alguém recebe uma ligação assim, quase sempre tenta racionalizar. Pensa que entendeu errado. Pensa que a pessoa estava nervosa. Pensa que depois tudo será explicado. Mas nem sempre é assim, porque às vezes o verdadeiro peso de uma ligação só aparece depois. Quando o silêncio começa, quando ninguém consegue contato, quando horários deixam de fazer sentido, quando pequenos detalhes começam a se encaixar tarde demais. Foi exatamente isso que tornou esse caso tão perturbador. A ligação não parecia importante o suficiente para entrar para a história. Mas olhando depois, ela parecia carregar o caso inteiro dentro dela, como se o mistério tivesse começado ali, naquela chamada, naquela voz, naquela estranheza difícil de definir. Em casos assim, o desconforto vem justamente da falta de clareza. Ninguém sabe ao certo se havia medo, se havia pressa, se havia alguém por perto, se a pessoa queria pedir ajuda, ou se estava tentando dizer alguma coisa sem poder dizer diretamente. E é isso que torna tudo pior, porque uma ligação estranha deixa espaço para hipóteses. E hipóteses, sozinhas, não resolvem nada. Elas apenas aumentam a sensação de que havia um aviso, um sinal, um momento em que alguma coisa já estava errada. Depois daquele telefonema, o caso cresceu. Vieram dúvidas, vieram lacunas, vieram perguntas sem resposta, e a chamada passou a ser vista como o primeiro grande alerta. Talvez o único. O mais inquietante nesse tipo de história é que tudo parece pequeno no começo. Um telefonema, algumas palavras, um ruído, uma hesitação, uma despedida estranha, uma frase fora do contexto. Só que depois, quando o caso se revela, tudo muda de peso. O que parecia detalhe vira pista. O que parecia nervosismo vira sinal. O que parecia só uma ligação vira o ponto de partida. E talvez seja exatamente por isso que esse tipo de caso marque tanto, porque ele nos obriga a encarar uma possibilidade desconfortável, a de que o momento mais importante acontece antes de percebermos. No fim, esse caso não começa com uma resposta, começa com uma chamada estranha, com uma sensação ruim, com a impressão de que havia alguma coisa errada do outro lado da linha. E é assim que os casos mais perturbadores começam. Se você gosta de mistérios reais, inscreva-se no canal. No Dossiê Sombrio, a realidade sempre supera a ficção.